Vamos então para uma notícia, gente, que está na capa da Folha de São Paulo. E a gente vai fazendo essa ronda, tá na manchete da Folha. Vocês podem ver aqui, ó, tem a notícia, a manchete está aqui, ó. Vamos então para essa notícia que é bastante importante. Eleitor que decidiu na última hora reavalia voto para presidente em segundo turno. Participantes da pesquisa qualitativa cogitam mudar de posição apesar do cansaço com a política brasileira. Vamos para a notícia. Eleitores que só decidiram de última hora seu voto no primeiro turno das eleições presidenciais foram às urnas frustrados com a radicalização política dos últimos anos e continuam reavaliando as escolhas que fizeram no último dia 2. É o que sugerem pesquisas qualitativas realizadas pelo Datafolha na segunda, dia 10 de outubro de 2022, e na terça, 11 de outubro de 2022, desta semana, com dois grupos de eleitores que só definiram o voto para presidente na última semana da campanha do primeiro turno. Olha lá, o Lula e o Bolsonaro. O objetivo desse tipo de estudo, em que as pessoas discutem suas preferências com a ajuda de um moderador, é entender melhor as suas escolhas. Os encontros foram realizados remotamente, participaram 16 eleitores de diferentes regiões do país. Os institutos de pesquisa mostraram que a maioria das pessoas definiu seu voto para presidente, desta vez muito mais cedo do que em eleições anteriores, mas um número significativo de eleitores deixou a decisão para as últimas horas. Segundo a pesquisa pelo Datafolha, na semana passada, 7% dos eleitores definiram o voto para presidente somente no dia da votação. 3% decidiram na véspera e outros 4% só fizeram sua escolha na última semana antes da eleição. Analistas que examinaram os números das pesquisas afirmam que a definição tardia do voto e as mudanças de última hora podem explicar a discrepância entre as pesquisas de intenção de voto da véspera da eleição e o resultado das urnas. Os relatos dos eleitores confirmam essa hipótese. Alguns dos que cogitavam votar em Simone Tebet e Ciro Gomes no primeiro turno afirmaram que abandonaram para votar em Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Todos os eleitores desses grupos se disseram cansados das tensões criadas pelas disputas políticas nos últimos anos e criticaram Lula e Bolsonaro por terem se atacado nos debates da campanha, em vez de apresentarem os planos de governo. Está muito estressante, disse uma mulher de 34 anos de idade. É um enfiando o dedo na cara do outro por conta de política. A gente fica com vergonha de falar o que pensa, porque o outro já vem com 7 pedras na mão. Essa pesquisa, gente, é muito importante para a gente entender um pouco do comportamento do eleitor. Não se trata de concordar ou discordar. Eu, pelo menos, estou apoiando abertamente o ex-presidente Lula, apoio desde o primeiro turno. O Carlito também acredito que tem essa mesma vontade, mas a gente precisa conquistar mais votos para assegurar essa vitória no segundo turno. Então, é fundamental uma pesquisa qualitativa dessas que são feitas em grupos menores para tentar entender o comportamento do eleitor, que é o famoso nem esquerda nem direita, ou nem Lula nem Bolsonaro, por que ele está cansado e qual é realmente o relato dele. Eleitora de Bolsonaro em 2018, ela gostou do desempenho da Tebet nos debates e cogitou votar nela. Na última semana, porém, decidiu reeleger o presidente por achar que ele teria mais força para impedir a volta de Lula ao poder. Um eleitor de Lula de 30 anos flertou com Ciro, mas no fim achou melhor votar mais uma vez no petista, na esperança que ele derrotasse Bolsonaro no primeiro turno. Queria um nome novo, mas tive medo de tudo acabar nas mãos do outro. Eleitores que votaram em Tebet e Ciro disseram que agora não sabem o que fazer. Uma amiga me disse que é como voltar para um namorado que batia nela porque agora quer matá-la, e o de agora que quer matá-la, afirmou um dos que votaram em Ciro. Também me sinto assim, disse mais uma pessoa consultada pelo Datafolha. Segundo a pesquisa mais recente do Datafolha, Lula tem 49% das intenções de voto no segundo turno no fim de semana passado e Bolsonaro estava com 41%. Um novo levantamento será divulgado pelo Instituto na noite desta sexta-feira, amanhã, dia 14 de outubro de 2022. Os números sugerem que ambos ganharam votos desde o fim do primeiro turno, mas mostram que parte relevante do eleitorado ainda não se definiu. Na semana passada, 6% diziam querer votar em branco ou nulo e 2% estavam indecisos. Como a diferença entre os dois candidatos se estreitou,
pequenas oscilações podem fazer diferença. Segundo o Datafolha, 5% dos eleitores de Lula e 6% dos que preferem Bolsonaro dizem que ainda podem mudar até a votação no dia 30 de outubro. Como os dois candidatos têm altas taxas de rejeição, suas campanhas têm investido em ataques pessoais para desgastar a imagem do adversário. Conforme o Datafolha, 51% dizem que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum e 46% repudiam Lula. Os eleitores ouvidos nessa semana sugerem, porém, que a estratégia pode ser ineficaz. Um foi preso e o outro está sendo acusado disso e daquilo, disse uma mulher de 55 anos, ex-eleitora do PT, que cogita anular o voto. A vida deles a gente já sabe. Como eu falei para vocês, é muito importante entender essas pesquisas qualitativas, e tão importante quanto essas pesquisas qualitativas, gente, é vocês mandarem os superchats. Se cada um mandar R$1, a gente bate com tranquilidade a nossa meta aqui, para vocês poderem continuar acompanhando as nossas lives aqui na nossa Folha Democrata. Demos informações exclusivas, estamos falando aqui de pesquisas, isso é muito importante. Eleitores críticos do PT, espera só um pouquinho, para os quais a anulação das ações da Operação Lava Jato contra Lula não livraram o presidente da responsabilidade pela prática de corrupção dos governos petistas, disseram que votarão nele mesmo assim. Não vou dizer que não teve culpa, mas a prisão dele foi política, afirmou um deles, uma mulher. Não existe político que não faça essas coisas ou deixe os outros fazerem, mas não é contra a corrupção que o povo está votando. Outros não perdoam os erros cometidos pelo governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e a falta de empatia do presidente com as vítimas do coronavírus, e por isso rejeitam a sua campanha à reeleição. A minha mãe estava internada à beira da morte e doía ver o presidente fazendo piadinhas na televisão, disse um homem que cogitou votar no Ciro, mas optou por Lula no primeiro turno. Vou fazer de tudo para Bolsonaro não ser mais o presidente. Alguns eleitores que participaram do grupo ainda não sabem como votarão no dia 30. Disseram que ficaram mais confortáveis para apoiar o Lula depois de analisar o avanço da direita bolsonarista nas eleições para a Câmara ou para o Senado. Esse dado dessa pesquisa Quali é muito importante, gente, porque o Bolsonaro está perigando repetir o que aconteceu com o Alckmin em 2006. O Alckmin teve uma votação no primeiro turno e menos votos no segundo turno. Então é muito importante para a gente continuar acompanhando. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando e mandem superchats. Financiem o seu canal progressista favorito, que isso é muito necessário. A gente está vendo novas alianças políticas e não sei se quero todo mundo no mesmo partido mandando, disse uma mulher de 28 anos, ex-eleitora de Bolsonaro, que votou em Tebet. Talvez seja melhor votar agora em alguém que tenha um contrapeso do outro lado. Por outro eleitor que pensa em anular o voto no segundo turno, a eleição para o Congresso mudou o cenário. Se Lula ganhar, vai ter que convencer esse pessoal a ajudá-lo a governar, disse. Pode ser que no dia da eleição eu mude e vote para desempatar. Esses são os eleitores indecisos numa pesquisa Quali do jornal Folha de São Paulo, feito pelo Datafolha, o que é fundamental para justamente mais pessoas acompanharem. Estamos sendo invadidos aqui por bolsonaristas, deixa o gado aí acabando, e aí a gente vai derrotar Bolsonaro nesse segundo turno das eleições, e é o que todas as pesquisas dizem aí.